Irmãos, amém? Pedir para os irmãos se colocarem de pé por um instante. Nós fazemos a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Que está em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Diz assim, a mensagem nos fala sobre fé, a fé no Filho de Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fé. E 1 João 5, do 4 até o 5, diz: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos podem se assentar. Senhor, lida a tua palavra, Deus, fala conosco essa noite. Pai, leva ao entendimento da tua mensagem nessa noite. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, onde erramos. Ó Deus, que possamos, ó Deus, desligar de tudo que está lá fora, ó Deus, para que possamos alcançar o máximo de entendimento com o Senhor nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. A fé no Filho de Deus. Eu vou começar com duas perguntinhas, mas não precisa responder, só para vocês, né? Só para a gente mesmo. Vamos começar assim, como está a sua fé? Como está a sua fé? Pensa aí com você. Aí, depois eu vou te fazer mais uma pergunta a nós, né? Você tem fé? Você tem tido fé? Você crê? Fé? Responde aí para você aí, no seu interior. Né? Guarda lá, bonitinho. Agora, nós vamos abrir a palavra também lá em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 1. Que vai nos falar um pouquinho do exemplo de fé. Ao longo da mensagem, que não é grande, nós vamos dar alguns detalhes de alguns exemplos, né, que nós temos na palavra sobre fé. E é bem semelhante aos dias atuais de hoje, né? E então, Hebreus 11, 1. Está projetado, né? Se eu consigo ler lá na tela. Ó, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Né? Um exemplo, né, bacana é a garantia. Aqui é diferente, a minha fala assim, ó, a versão. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como assim? A gente espera, a gente tem certeza, né? Espera que vai acontecer, mas você não vê aquilo realizado. Só vai ver depois, na hora que você vivenciar mesmo a fé. E na mensagem nos fala, o Senhor nos dá muitos exemplos de grandes homens que vivenciaram, creram e vivenciaram grandes milagres através da fé. Por isso que eu fiz essa perguntinha logo no início, né? Como está a sua fé?
ver se a gente usar, sabe, um termômetro, né? Tem lá o impostômetro, o termômetro, tem vários itens lá que mede, né? De medição. Se a gente criasse um termômetro para a gente medir como que está a nossa fé, como estaria no nosso termômetro de fé, né? E vamos recordar alguns desses irmãos que nos deixaram grandes ensinamentos, né, através das Escrituras, da palavra. Citei alguns homens assim, porque na minha cabeça ainda está bem recente, né, o culto dos homens. É. Mas não tem só os homens não de fé, tem as mulheres de fé também, né? Mas eu citei os homens assim, porque eu falei assim, eu sou os homens de fé, mas tem as mulheres também, né? Tem a Sara, vamos passar nesse detalhe também. E logo quando eu comecei a refletir e ler sobre esse tema, né, da fé, os exemplos de fé, eu fui me recordando de alguns irmãos. E aí me veio alguns nomes, que vocês também agora vão lembrar e vão recordar rapidamente das historinhas, né, dos acontecidos. Abraão, Davi, Noé, Jó, Josué, Moisés, entre outros. Peguei só esses aqui para a gente dar uma recordada rápida, né? Os que estão mais fresquinhos assim na memória, mas tem Zé, tem Sara, vários. E a cada um desses que a gente citou aqui, vivenciaram grandes milagres através da fé. Eles creram, tiveram fé, tiveram a certeza daquilo que foi proposto, mas eles não sabiam se ia alcançar a vitória ou não, mas mesmo assim eles foram motivados pela fé e vivenciaram grandes milagres. E aí vem Abraão. Vamos lembrar alguns trechinhos, algumas partes. Abraão, o Senhor fez uma aliança com Abraão e sua esposa Sara. Os dois já eram de idade bem avançada, mas eles iam gerar um filho, né? Isaac. E resumindo, só para a gente dar uma passada por todos os nomes, e Abraão, então, ele não parou na grande dificuldade que era o seu esgotamento físico, sua idade avançada, mas ele creu e ele fez essa aliança, tomou para si. Foi um grande pai. Vivenciou ali esse grande milagre, teve toda a sua descendência, né? Várias outras passagens ali com Abraão, que através da fé, porque só através da fé seria capaz de eles terem um filho, né? E pela razão não teria como. Um pouquinho mais à frente, Davi, né? Davi também, outro homem movido de fé. Várias e várias passagens de Davi, mas vamos lembrar uma bem conhecidinha, do gigante, né? Davi magrelinho, franzininho, pequenininho, gigante grandão, amedrontando todo mundo. Mas Davi não teve medo, e ele creu no Senhor, ele teve a fé que o moveu e o encheu de força, né? E a fé no Filho de Deus, foi lá e derrubou o gigante. Pronto. Fora os inúmeros, né? Quando ele teve com o leão, ficou com o urso, foi rei, foi um grande homem usado pelo Senhor. Aí chegamos em Noé. Noé também. História bem conhecida, né? Noé, tem filme, tem série, um monte de coisa. Também creu.
pela fé também vivenciou um grande acontecimento que marcou, né? Agora pensa, todos eles tiveram assim uma percepção e um momento diferente em cada um na sua fé. E aí vem Noé. Gente, Noé construiu um barco por 100 anos. 100 anos, tem noção? 100 anos. Eu estou contando aqui, nós estamos já aí na metade do ano, já estou desesperado para acabar esse ano logo. Eu não aguento mais ele, já faz Deus, adianta esse ano logo, para terminar logo, começar um ano novo. E o ano não passa, vai devagar. Agora você imagina 100 anos construindo. Taxado como louco, né? Só falou que esse maluco está fazendo esse barco aí. Aí passou um ano, pensa, passou 5 anos e ele está lá, na fé dele. A fé que o Senhor criou. E interessante que ele não mudou nada do projeto a qual o Senhor passou para ele. Nesses 100 anos de trabalho, ele não alterou uma vírgula nesse projeto. E aí se passa 10 anos e as pessoas ao redor, lá, e nada do trem ficar pronto, e nada de água, e nada de barco, achado como louco, né? Maluco do barco. Né? Mas a sua fé prevaleceu. E, quando veio o dilúvio, o que aconteceu? Ele venceu um grande milagre. Né? Moisés, com a missão de livrar o pessoal. E aí, quando chegou grande desafio, o mar à sua frente. E aí, como é que faz? Eram homens movidos pela fé. Ele sabia que ia parar ali, mas ali não era ponto final. Eles iam atravessar como foi feito. E Moisés teve essa oportunidade da sua fé de vivenciar esse milagre de atravessar o mar, livrar o povo. São alguns exemplos de fé. Josué também, né? Nas muralhas, bem conhecido, né? Ficou lá, aquelas grandes muralhas, como que ia resolver aquilo lá? Não tinha como, gente, impossível. Aos olhos humanos, normal, falar, já está perdido, deixa para lá. Mas não, eram homens que exercitavam a fé, criam fé no Filho de Deus. Sabemos o que aconteceu. A muralha veio ao chão e outras grandes batalhas que Josué também, pela fé, foi vitorioso. E aí, eu selecionei um também aqui, bem conhecido, bastante conhecido. Jó. Quem não conhece a história de Jó, né? Tem louvor, tem filme, vários relatos. Todos nós já ouvimos alguma pregação sobre Jó, não é? Jó também vivenciou um grande milagre. Teve uma história, uma fé bem, não posso dizer assim, forte, e nos deixa alguns ensinamentos bem, assim, como eu posso dizer, bem impactante, né? Nós vimos alguns outros relatos, mas a história de Jó, ele traz alguns detalhes, né? Ele sofreu ali perdas de filho, perdas de pessoas próximas no seu dia a dia, perdas de bens materiais. E aí nos lembra assim, bem a atualidade, né? Olha quando isso aconteceu com Jó lá. Mas hoje, no dia atual, hoje em dia, assim, eu acho que é o que liga bem com a história com que a gente vive hoje, essa questão de Jó, porque ele foi atacado na área financeira, né? Perdeu, aí vamos trazer para hoje, pessoas que perderam empresas, perderam grandes negócios, né? Vamos na pandemia, perderam familiares, foram acometidos de doenças. E Jó também, lá naquela época, foi assim. Então, chegou ao ponto de ser também na sua carne, no seu próprio corpo, né? Nós conhecemos, né? Com aquelas feridas que passavam né? E foi tudo
se acabando e definhando, mas em momento algum ele duvidou ou balançou ou fraquejou na sua fé. Nenhuma dessas hipóteses, nenhum desses apertos que passou foi capaz de fazer ele repensar ou desistir da fé. E no final foi grandemente abençoado, venceu grandes milagres também, ali na presença do Senhor, mediante a fé. Né? A fé, Filho de Deus. Então, você tem esses exemplos, alguns, para a gente poder fazer uma comparação com a nossa vida, né? Nossa vida espiritual e física mesmo, como que a gente tem passado. Por isso eu quis iniciar com aquela pergunta, né? Como que está a sua fé? E aí, medindo no seu termômetro, como que você acha que está a sua fé? Está precisando de força, Davi? Ou talvez você está se achando cansado, com a idade já avançada. Já caminhei muito, estou muito cansado já. Precisa de um vigor. Ou talvez esteja desanimado com as circunstâncias, né, financeiras, né, que nos ataca bastante. Daí você precisa trabalhar a fé sobre isso. Agora a pergunta é: como você tem movimentado e agido para que você possa vivenciar grandes milagres através da fé? Como que a gente faz isso? Porque a palavra nos fala que quando a gente começa a exercitar sobre a fé, quando você começa a trabalhar a fé, mais próximo do Senhor você fica. Né? Porque a fé, ela é no Filho, a fé, ela é no Senhor, é a fé em Deus. Porque a gente deposita a fé não é nos nossos braços nem na nossa força. A gente não deposita a fé no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa empresa. A gente não deposita a fé na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Não, a fé ela é depositada no Filho de Deus, no Senhor. É Ele que pode mover todas as coisas. É Ele que pode te fortalecer em todo o processo. E é só depositando a fé no Senhor que você vai poder vivenciar tamanhos milagres quanto esses irmãos no passado vivenciaram. Interessante que a gente pode analisar que cada um vivenciou, ele trabalhou a fé dele de uma maneira. E a gente hoje também, cada um trabalha com a fé da maneira que o Senhor vai nos movendo, porque você repara que todos eles tiveram, vamos falar assim, um perrengue, né? Tiveram uma dificuldade. Ninguém chegou lá e pum, milagre, não. Todos passaram porque é um processo. Né? Você precisa acreditar, mas você precisa também ter a fé em quem vai te dar o resultado. Mas, se você desacreditar, você não vai obter um milagre, você não vai obter a fé no Senhor. Porque se você desacredita da fé, você está desacreditando de quem? Você desacredita da fé, você é nem sei se existe essa palavra, um desacreditado no Senhor, porque você não está depositando a sua fé no Senhor, você está acreditando em outra coisa a não ser o Senhor. Porque a fé é no Filho de Deus. É Ele que pode nos prover todas as coisas. E logo, todos esses passaram por algum momento e tiveram cada um a sua própria experiência. E aí eu te pergunto, qual foi a sua experiência? Você tem vivido por fé? Aí logo quando me fala assim, e aí, você tem vivido por fé? Logo me vem aquela, né? A fé que move a montanha, que você arrasta a montanha para lá e a montanha para cá. Não, beleza, tá.
mas a sua fé no Filho de Deus. Como que está te arrastando? Como que está te movimentando? E você lê e fala, que bonito, aquilo ir para lá e aquilo ir para cá. É muito lindo. Mas como que você, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, quando você está passando aquele problema, aquela crise, quando você não tem mais chão, né? Onde você não tem onde segurar mais, é a hora de depositar a fé no Filho de Deus. É a hora aonde todos eles, na hora que chegou de frente para o mar, não tinha mais solução. Para trás vem a morte arrebentando todo mundo. Para frente o mar, aonde foi que depositaram a fé? Desde o início do percurso, a fé no Senhor, aonde abriu o mar. Abraão, Sara, da onde que veio a fé? Desde o início do processo. O Senhor falou que ele ia ter o filho e eles acreditaram e foram até o fim. Passaram logo vários problemas, mas chegou lá. Jó, acabamos de falar agora, desde o início, desde que começou a perder tudo, foi passando, mas a fé veio lá e passou todo o trajeto, crendo, tendo fé, e veio a resposta. E na nossa vida, quando a gente vem passando essa dificuldade, você vai passar por esse caminho. Mas tem que crer todo o percurso, igual os irmãos crendo, todo o trajeto inabalável na sua fé, inabalável, passo por passo, um por um, até você... Porque depois de passo a passo, depois dessa turbulência, disso tudo, tem o quê? O grande milagre. Não é qualquer coisa, é o grande milagre. Todos esses que nós lemos e citamos, ficou marcado, está aqui, está na história, impactando vidas, anos e anos e anos e anos, vai passar, nós vamos pregar a história desses irmãos, os testemunhos deles, que valem até hoje, e o nosso, a mesma situação, vai passar, você vai vivenciar passo por passo, e você vai viver um grande milagre, e esse grande milagre vai ser uma coisa essencial para você, grande para te fortalecer, mas esse milagre também vai impactar as pessoas ao seu redor, vai levar para mais pessoas. E a sua história vai ser testemunho, vai ser contada, vai ser repetida. Aí vem fé, que é o Filho de Deus. E é certo que a gente vai viver algumas dificuldades. E eu vivo bastante. A gente lá em casa, a gente sempre conta esse testemunho, né? Nas células, nas rodas de amigo, churrasco. Sempre que tem oportunidade, a gente fala esse testemunho. Testemunho da fé. Muita fé. É milagre, gente. Eu estou vivendo de milagre, estou vivendo pela fé. Tá, mas como que você está vivendo pela fé? E aí, você tem fé mesmo? Porque duas coisas, né? Que bate na gente e você pensa até em fraquejar, né? Dá aquela balançada, aquela esmolecida. Por isso que eu lembrei de Jó, porque Jó nos remete assim, a muito esforço e muita crença no Senhor. Uma coisa que nos abala é enfermidade. Enfermidade em você, no seu ente querido, no seu filho, na sua filha, no seu esposo, sua mãe. Uma enfermidade. Isso nos abala bastante. Outra coisa, às vezes passa, assim, às vezes você nem nota, meio quase que insignificante, mas que é assim, uma coisa grandiosa, assim, que atrapalha bastante, é o problema financeiro. Quem nunca passou problema financeiro? Difícil, hein? A gente tenta, né, irmão? Pela fé, né? No nome de Jesus, a gente vai caminhando, vai buscando. Exatamente. Pela fé, a gente ora e pede ao Senhor para a gente vivenciar um grande milagre na nossa vida financeira, né? Junto com o Senhor, porque a fé é no Filho de Deus. E aí, nós passamos vários e vários momentos de crises financeiras lá no nosso lar. Logo, quando a gente veio para a igreja,
Vitória, a gente morava em Vila Velha, trabalhava em outro emprego, não é esse que eu tenho agora, porque esse já é provido de milagre, de fé no Senhor. E a gente trabalhava lá, morava lá, tinha um emprego bacana, salário até razoável, legal. Na época eu só tinha 2 filhos, não tinha 4 igual eu tenho agora. Olha o milagre, ó o que Deus faz. Ó Abraão aí, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, só que ele fez um monte, né? Eu parei só no 4. Podia ir mais, mas tudo bem. E a gente só tinha 2 filhos nesse momento. E eu ganhava muito bem lá, tranquilo, o emprego era bacana, para a igreja. Só que tinha algumas partes lá que para eu ganhar mais, não era bacana para eu poder ganhar, e eu sempre trabalhava um pouco a mais para poder usufruir desse dinheiro a mais, né? Que era o meu extra. Mas era de maneira irregular o extra, entendeu? E aí o Senhor foi incomodando, falando, o Espírito Santo foi tratando, e eu falei, poxa, eu não posso mais, na posição que eu me encontro com o Senhor, eu não posso mais ficar nesse emprego, mas esse extra que eu recebia vai me fazer uma falta tremenda, vai me arrebentar, pagava aluguel, como é que eu vou fazer? Vai me partir no meio. Aí eu fui e falei, não, deixa aqui, né? Esconder aqui, o senhor não vai ver não, deixa ali devagarzinho. Continuei. Aí o Senhor foi falando. E aí um dia, uma mensagem aqui na igreja, acabou o culto, e aí o Senhor falou, ó, o prazo para resolver isso é até amanhã. Falei, tá bom. Aí entra a hora da fé, né? E aí? Momento que, assim, estava uma crise, aí eu estava ganhando bem, morava num lugar bacana, condomínio bacana, estava numa boa, e aí eu tive que ter fé e abrir mão daquilo tudo ali para recomeçar uma nova vida e vivenciar um milagre. E aí vem toda essa trajetória, né, que a gente foi passando. Eu cheguei lá, vim para o culto à noite no domingo, o Senhor falou comigo, e na segunda-feira de manhã eu acordei 6 e pouco da manhã com aquilo na cabeça. Falei, Senhor, o que eu vou fazer, Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer. Quando deu 9 horas, o dono da empresa chegou, eu fui até ele e falei, ó, acabou, não dá mais meu tempo aqui, te agradeço, foi muito bom. E aí, entreguei o meu trabalho. E descansei no Senhor. Falei, ó, Deus proverá agora, né? Agora é a fé, né? É a hora da fé mesmo. Falei, agora é com Deus agora. E saí lá do escritório e nem preocupei. Falei, ó, tem aluguel, vou ter que voltar para a Serra, que a gente morava em Vila Velha. Falei, não tenho como mais trabalhar aqui, vou voltar para lá e recomeçar. Outro problema. Então, é vivendo pela fé, meus irmãos, pela fé. E aí eu saí de dentro da sala, estou bem lá, no balcão recolhendo as minhas coisas, chegou um representante, no qual essa empresa eu fazia compras. E aí esse representante me viu com um semblante meio preocupado, assim, né? Falei, cara, o que aconteceu? Falei, rapaz, acabei de pedir demissão e estou retornando para a Serra. Eu nem olha a minha cabeça, eu ainda tinha aluguel, estava com meu contrato tudo certo lá, e eu falei para ele, eu estou retornando para a Serra. Aí ele falou, tá, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu ainda não sei. Você quer trabalhar de representante? Eu falei, eu quero. Aonde? Na Serra. Eu falei, não, eu aceito. Aí ele foi e ligou para o pessoal da empresa dele. Ele falou, você tem como ir lá agora? Eu tinha acabado, estava juntando as minhas coisas. Você tem como ir lá agora? Eu falei, tenho. Então vai lá fazer a entrevista. E eu fui para fazer a entrevista. Saí, fui lá. Cheguei lá na empresa para fazer a entrevista. O cara falou, Cláudio, tudo bem? Pá? Pode sentar aqui. Beleza. Você mora na Serra, né? Eu falei, eu já morei lá, estou voltando para lá. Não, tudo bem, beleza. Fiquei lá sentado. Passa a gente para cá, passa a gente para lá. Daqui a pouco volta o cara. Está aqui seu celular. Espera aí que a moça vai voltar para te dar um treinamento. Eu estou esperando a entrevista. Daqui a pouco volta outro cara. Esse aqui é o seu catálogo de venda e a sua rota, tá? Esse aqui está aqui. O rapaz está subindo com o tablet, ele vai te dar um treinamento para você aprender a vender com um aparelho. Estou lá esperando a entrevista. Falei nada. Aí subiu o cara com o tablet, falou, está aqui o tablet, esse é o aparelho, é assim, assim, vendo? Aí imprimiu, falou, essa é a sua rota. Aí a minha rota, aonde eu moro, aqui na Serra, Jacaraí, Laranjeiras, no Miolinho, certinho. Falou, está aqui, você pode começar
amanhã, porque hoje ainda vai rodar seus dados, você começa amanhã. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, começa amanhã e sua meta é X, e bora vender, eu quero dinheiro para dentro. E eu nem preparado estava. Nem sacola eu levei, nem mochila, nem nada. Eu ligo para a Samanta, amor, vem me buscar aqui, como que eu volto de ônibus? Que eu fui de carona para lá, eu nem sabia que eu ia fazer a entrevista. Mas é fé no Senhor. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, vim para cá, ficou tudo bem, beleza. E aí começou o dinheiro que não dava, a despesa era muito alta e o salário de comissão, que a gente é comissionado, não dava para pagar. Ah, Jesus! Chegava no final do mês, não dava. Falei, ai, tem culto, aí tem as coisas, e nada. Falei, meu Jesus. Aí começa, né? Aí um belo dia, eu fui e fiz um cálculo, eu e minha esposa, sobre a gasolina que a gente gastava para vir no templo. Falei, porque eu vou ter que começar a reduzir as coisas, né? Tem que diminuir, cortar telefone, cortar TV a cabo, esses negócios não diminuir. E eu comecei a fazer um cálculo, eu gasto X de gasolina para fazer minha rota de trabalho, gasto X de gasolina para eu vir para a igreja. Rapaz, estou gastando para eu vir para a igreja, hein? Se eu cortar essa gasolina aqui, vai me sobrar um dinheirão. Aí começa. Não. Aí beleza. Falei, vamos virar mais um mês. Virou mais um mês, e aí, de novo, fui fazer o gasto da combustível, da gasolina. Falei, comecei a calcular, quando chegou no meio do cálculo, falei, você quer saber? Eu não vou calcular nada, porque se eu for olhar para isso aí, eu não vou servir ao Senhor, e quem me trouxe para cá foi o Senhor. Eu vou seguir forte na minha caminhada. E comecei a seguir forte na caminhada. Vários problemas financeiros mesmo, falta de dinheiro. Várias vezes eu vim só com a gasolina que dava para vir, sem saber como que ia voltar. Esse é o viver pela fé. Quando a gente fala, você está vivendo pela fé? A gente vir para a igreja sem saber como que você vai voltar. Mas falou, eu vou chegar. Aonde? Não sei. Se eu chegar no meio do caminho, eu ligo para o pastor, ligo para o Diego, ligo para o outro Messias, e alguém me busca onde a gasolina parar, mas eu estou indo. E assim eu comecei a fazer. Comecei a vir. E na época, o pastor Miguel era o tesoureiro da igreja. E aí a gente lá dentro conversando, e eu dava o meu dízimo, porque uma coisa eu provo do Senhor e tenho vivido grandes milagres em questão do dízimo. Desde quando eu abandonei, quando eu estava lá com meu emprego bom, fazendo as coisas erradas lá, e eu não dava o meu dízimo, vivia num perrengue terrível. E aí eu comecei a trabalhar com o dízimo. Dízimo. Melhorou? Aí eu vim para cá, acabei de contar, continuei no perrengue. Mas o dízimo vinha. Aí falei, não vou tirar da gasolina. Mas estava o dízimo assim mesmo. Falei, se eu der o dízimo, eu não boto gasolina. Falei, então nós vamos de ônibus. Então bota o dízimo. Foi indo. Pela fé. Vamos pagar esse aqui que é mais importante, no outro mês a gente paga o outro. Beleza? Pela fé. E aí eu conversando com o pastor Miguel no dia de pegar meu dízimo, e ele me falou, meu filho, eu estou orando ao Senhor para que você possa dízimar mais. Falei, pastor Miguel, é isso mesmo. Então é isso. Eu vou pedir ao Senhor, a minha oração a partir de hoje vai ser essa. Senhor, eu quero dízimar mais. Senhor, eu quero dízimar mais. Aí eu nunca mais pedi ao Senhor emprego, não pedi mais ao Senhor dinheiro, não pedi mais ao Senhor carro, não pedi mais ao Senhor nada, porque aí você começa a viver de fé. Fé, filho de Deus. E aí eu comecei, Senhor, eu quero dízimar X. Chegou no mês que vem, está lá o dízimo. Senhor, agora eu quero dízimar mais do que isso daqui. Alcancei esse objetivo, mas eu sei que o Senhor pode mover todas as coisas, o Senhor vai abrir as portas, eu quero agora dízimar esse valor aqui. E colocava esse valor e começava a orar. E o pastor Miguel orando comigo, e eu sei que ele estava orando. Eu orando também. E aí o dízimo chegou. Falei, Senhor, agora eu quero mais. E essa foi a minha oração. Senhor, eu quero dízimar cada vez mais. E até hoje é a minha oração. Eu não quero salário alto, eu não quero riqueza, eu quero poder dízimar cada vez mais o reino do Senhor. E aí eu tenho vivido grandes milagres, porque lembra, a gente vem no perrengue, traça o caminho, sempre mantendo a fé, não fraqueja na fé, não balança, não olha para trás, não desanima, persevera, vai bater no seu corpo, vai arrancar o seu couro, vai bater na sua família, vai sacudir a sua empresa,
mas você vai perseverar, você vai caminhar, porque a sua fé é no Filho do Senhor. E aí, no final, lá, quando você vivenciar tudo isso, você já sabe, porque a vitória está decretada, porque uma vez que o Senhor te prometeu, Ele vai te dar. Né? Hoje mesmo eu vi de manhã numa mensagem, eu estava lendo e passei, eu não vou lembrar certamente o versículo certinho, mas se fala de uma mulher a qual a filha dela estava endemoniada e ela foi atrás de Deus e ela gritava ao Senhor pedindo que Jesus curasse a filha dela. Um resumo básico aqui. E os discípulos não queriam deixar ela chegar perto e aí aconteceu algum episódio e ela falou, Senhor, eu lembrei que ela falou, Senhor, as migalhas que caem da mesa, os cachorros comem, alguma coisa assim. E aí o Senhor fala para ela, quão grande é a sua fé, mulher? Que fé é essa? Então, o que você me pediu, eu te dou. E no mesmo momento, a filha dela foi curada. Eu falei, gente, mas que fé é essa? Que fé é essa? Que fé é aquela que Jó tinha? Que fé é essa? Que fé era aquela de Moisés de frente para o mar, que não tinha solução? Mas que fé! A minha fé é pequenininha. Será que minha fé, eu tenho essa fé toda que esses homens tiveram? Que fé que, né, Jó, meu Deus, a fé que Abraão teve, que ele ia povoar até como? Que fé é essa? De onde? Cansado já, que fé? Aí me veio que a fé, lembra, não é sua, não é seu esforço. A fé em Filho de Deus. Aí eu lembrei, agora eu entendi. A minha fé, ela não é pequenininha. A minha fé, ela não é fraquinha. Lembra que eu perguntei no início, como está a sua fé? Provavelmente você deve ter pensado aí na sua cabeça, minha fé está meio cansada. Eu estou meio brocochô, estou meio fé. Não sei, né, se existe meio fé. A minha fé está meia... provavelmente você pensou assim, mas esse é um pensamento de engano. Porque a sua fé é grande, porque a sua fé é Filho de Deus, é uma grande fé. Por isso que esses homens vivenciaram e tiveram grandes experiências, porque eles entenderam e depositaram a fé no grande, no maior, no Senhor, o Deus dos deuses, o Deus que pode todas as coisas, que pode tudo. E essa é a fé que nos fomenta, é a fé que nos faz viver e que vai levar cada um de nós a viver uma grande vitória, a viver um grande milagre no Senhor. A fé no Filho de Deus, a fé no Senhor. Eu queria convidar os irmãos a estar de pé. Né? Agora que você sabe que você não tem uma fé fraca, que a sua fé é o Filho do Senhor, é a maior de todas, não é a fé pequenininha, é uma fé que pode mudar todas as coisas. E hoje você sabendo disso, com certeza amanhã quando você for sair para os seus afazeres, para o seu trabalho, para a sua vida normal, provavelmente você será aprovado na sua fé. E aí, eu queria pedir Miguel Toz que projetasse para a gente aí nas telas Efésios 6:16. Miguel, vê se é possível para a gente. Efésios 6:6. Ótimo. Aí. E, como eu estava dizendo, amanhã certamente você será aprovado, certamente os levantes virão, certamente você poderá ficar sem chão, você pode ser que seja provado na sua fé, mas agora sabendo que a sua fé não é pequena e não é falha, mas é a fé no Filho de Deus, que pode todas as coisas, mas ele também nos deixa uma preparação, e é essa aí que você vai ler agora, que você pode fazer amanhã cedinho, antes de você sair da sua casa, sabendo que certamente você terá um milagre. E diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardos inflamados do maligno. E como que vai ser o seu dia de amanhã? Você vai traçar aquele escudo da fé, fé no Senhor, e você vai se proteger.
E nenhum dardo maligno, nenhuma inflamação que venha tentar te atacar, terá poder contra você. Porque, no final dessa trajetória, dessa caminhada, te espera um grande milagre, uma grande promessa do Senhor, e o seu nome será lembrado, e a sua história, o seu testemunho será repassado, e através desse testemunho alcançará outras pessoas, e assim a gente ensinará outras pessoas a depositar a fé, não em coisas, mas no Senhor, e assim a gente vai ganhando mais pessoas, e ensinando a cada um a se guardar, se proteger com o escudo da fé, meditando sempre na palavra, fortalecendo. Lembra que quando você exercita a sua fé, quando você trabalha a sua fé, você está cada vez mais próximo de Deus, porque todos esses homens que nós citamos, eles tinham plena intimidade com o Senhor, por isso eles tiveram todos esses grandes milagres. E a gente também, como filho de Deus, a gente tem toda esse entendimento e esse momento a sós com o Senhor, no seu tempo, você e Deus. Os irmãos vão estar louvando e enquanto isso, você pode louvar o Senhor também. A irmã Mônica estará aqui na frente para ungir com óleo, né? E que você possa se fortalecer cada vez mais na fé, a fé no Senhor, para que você venha ser impactado e vivenciar grandes milagres. Louvemos.